Daniel era um intérprete de sonhos e agora no capítulo 7 ele está lutando com seus próprios sonhos e visões. E ele agora precisa da ajuda divina para poder entender essas revelações perturbadoras. E o capítulo 7 descreve uma cena de 4 animais que são equivalentes aos 4 reinos metálicos do capítulo 2. No entanto, o conteúdo do capítulo 7 constitui o coração do livro de Daniel. E o objetivo da lição dessa semana é poder entender que a história humana se move de acordo com o plano de um Deus onipotente. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 8, que é o coração do livro de Daniel. E o título desta lição é Do Mar Tempestuoso às Nuvens dos Céus. E estudaremos o capítulo 7 do livro de Daniel e veremos 3 questões no esboço dessa semana. Vocês podem anotar e acompanhar como cada semana fazem. Muito obrigado por estar conosco sempre. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os 4 animais. Em segundo lugar, sobre o chifre pequeno. E em terceiro lugar, sobre o julgamento celestial. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto, então, os 4 animais. Daniel aqui viu 4 animais surgindo do tempestuoso e grande mar, segundo o capítulo, verso 2. Na profecia bíblica, a água geralmente representa povos e nações. Há algumas referências bíblicas para isso. E os ventos simbolizam guerras ou também conquistas. Jeremias fala disso, Zacarias também, e o próprio Apocalipse 7:1. Essas imagens ajudam a Daniel a descrever graficamente a ascensão e a queda de impérios, pois são representadas pelos 4 animais que se levantam do mar. Agora, ao estudar os símbolos proféticos apresentados na visão, devemos lembrar que o anjo não explica todos os símbolos. Daí a importância de considerar o paralelismo com Daniel 2, que se torna um auxiliar indispensável para poder entender todo o quadro completo da profecia. Vamos fazer uma recapitulação de cada um desses animais que aparecem aqui no capítulo 7. Em primeiro lugar está o leão. Sem dúvida, o leão é uma representação adequada para o Império Babilônico, que teve inúmeras representações de leões alados. Um leão sem essas asas transmite a ideia de fraqueza, como aconteceu com os sucessores de Nabucodonosor. E o fato de que o leão recebe o coração de um homem pode simbolizar a humilhação e restauração de Nabucodonosor. Assim está no livro de Daniel, capítulo 4. O segundo animal é o urso. O urso é uma representação apropriada do Império Medo-Persa, que se originou na área montanhosa da Média. E esse urso tinha um lado mais alto que o outro, porque o equilíbrio de poder entre os medos e os persas estava inclinado ao lado dos persas. E as 3 costelas podem ser identificadas com as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa, que são Lídia, Babilônia e Egito. E depois vem o leopardo. Todos reconhecemos a ferocidade, a velocidade de um leopardo. E as 4 asas fornecem um símbolo apropriado para o Império da Grécia, estabelecido por Alexandre o grande conquistador. E as 4 cabeças representam os 4 generais que dividiram o império após a morte de Alexandre o Grande. Eles são Seleuco, que estava na Síria e Babilônia, Lisímaco, Trácia e noroeste da Ásia, também está Ptolomeu, Egipto, e finalmente Cassandro, na Macedônia. O 4º animal era descrito como espantoso, terrível. Esse animal incomparável representa o Império Romano, e os dentes de ferro representam a natureza destrutiva desse reino e nos lembram as poderosas pernas de ferro da imagem de Daniel 2. E Daniel disse que este animal tem 10 chifres, que representam 10 tribos. Todos sabemos, ostrogodos, visigodos, francos, vândalos,
suevos, alamães, anglo-sajones, érulos, lombardos e burgúndios. E essas tribos finalmente evoluíram para ser as modernas países europeus. Finalmente está o chifre pequeno. Devemos mencionar que, embora as potências mundiais anteriores fossem de natureza política, o poder simbolizado pelo chifre é diferente. Em primeiro lugar, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. Em segundo lugar, ele perseguirá os santos do Altíssimo. E em terceiro lugar, tentaria mudar os tempos e a lei. E a questão é, a que poder representa o chifre pequeno? E uma análise cuidadosa da história mostra que apenas um poder atende essas descrições. É o sistema papal. E vamos mencionar algumas características e evidências. Em primeiro lugar, o chifre pequeno originou-se na quarta besta, que é Roma. E depois surge após o estabelecimento dos 10 chifres, o que indica que o chifre pequeno surge de um império romano em decadência, em descomposição, segundo Daniel 7:8. Em terceiro lugar, perante ele, 3 chifres foram arrancados e o imperador romano derrotou os ostrogodos, os vândalos e os visigodos que se opunham ao bispo de Roma. Em quarto lugar, esse poder tornou-se um poder perseguidor, segundo Daniel 7:21. Esse poder também tentou mudar a lei de Deus. E em sexto lugar, esse poder fala contra o Altíssimo. E temos visto isso e vamos ver aí na lição. Em sétimo lugar, o vínculo entre o chifre de Daniel 7 e o chifre de Daniel 8 executa as mesmas ações: perseguir, falsificar o ministério de Cristo no santuário celestial. E também esse chifre, a duração desse chifre é tempo, tempos e meio tempo. E isso está claramente escrito na história. Em terceiro lugar, o julgamento celestial. A visão chega ao ponto culminante com o julgamento no céu. E o foco inicial na terra e o surgimento das potências mundiais agora se deslocam para o céu. E o título de Ancião de Dias aparece apenas aqui no livro de Daniel e evoca várias referências bíblicas à natureza eterna de Deus, de Isaías 9:6. E esta descrição contrasta com a natureza fugaz dos reinos terrestres que passam. Não menos importante aqui é mencionar aquela figura central do Filho do Homem, que passa a assumir o domínio que pertenceu temporalmente aos animais. E enquanto os animais eram entidades malignas que se erguiam do mar, o Filho do Homem é um ser celestial que vê com as nuvens do céu. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. A cena final de Daniel 7:25 apresenta os santos do Altíssimo, que estão governando para sempre em estreita associação com o Filho do Homem. Na verdade, Deus luta as batalhas do conflito cósmico com seu povo e o sustenta em momentos de desafios e sofrimentos espirituais. No final, quando o reino de Deus destruir todos os reinos terrestres, reinaremos com o Senhor para sempre. Amém. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado por Tua palavra, da forma como o Senhor descreve a história e o futuro glorioso para todos que amam e guardam Tua palavra. Abençoe, Senhor, nossa fé cada dia, fortalecendo Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre, nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.